sempre conosco. Sempre falo, quanto mais gente juntas, melhor é a vibração por todos nós e por todos os necessitados que nos pedem orações. Então, uma boa noite a todos. E eu escolhi para a noite falar, como sempre a gente sabe que a doutrina espírita é a esclarecedora, o Evangelho de Jesus é o que norteia a nossa vida de cristãos, não vamos dizer de nós espíritas, mas a vida de todo cristão, independente de qual religião ele siga, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. E a doutrina, ela é esclarecedora, principalmente dos ensinamentos de Jesus, mas também com as orientações dos espíritos que nos trazem com grande sabedoria, com grande raciocínio, porque já vivenciaram essas experiências e nos trazem o conhecimento através da doutrina sobre as influências espirituais sobre todos nós. Costumamos dizer e sempre lembrarmos, acredito que todos vocês, e até um tanto temerosos, porque quando se fala em influência espiritual, a primeira coisa que nos vem na mente é a influência dos maus espíritos. E eu gostaria de deixar esse início bem frisado, que, gente, a gente tem a influência espiritual dos espíritos superiores, dos espíritos que estão conosco no trabalho do bem. Toda vez que nos propormos a auxiliar alguém, a estudar, a estar em nossas tarefas diárias, dedicando com amor, nós estamos acompanhados de bons espíritos. Então, lembrem-se sempre disso. A influência é nós que escolhemos, mas elas são muito maravilhosas quando as nossas escolhas são voltadas sempre no amor e no bem. Não nos esqueçamos nunca disso, tá bem? Então, vamos lá. A lição que eu escolhi para hoje, para nos prepararmos, para nos unirmos em oração logo mais, é do livro Dúvidas e Impertinências, de Richard Simonetti. Ele traz aqui um dos temas, influências espirituais e esclarecedoras de algumas coisas que acontecem conosco e que a gente questiona, ou que muitas vezes a gente pensa que seja. Então, vamos lá, as orientações do Richard Simonetti, que fala sobre influências espirituais. É aquelas corriqueiras do nosso dia a dia. Vamos lá, ver se alguém se identifica aí com algumas dessas questões que ele vai nos esclarecer nesse livro. Ele diz assim, ó, brigamos muito em casa. Será alguma influência espiritual? Está perguntando. Ele diz, sim, provavelmente, de seus próprios espíritos, quando não controlam as emoções. Ele quer dizer, são influências nossas mesmos, dos nossos espíritos que estamos dentro do lar, que não controlamos as nossas emoções. Assédio espiritual inferior é sempre consequência, entenderam? Nunca causa dos desajustes familiares. Primeiro nos perturbamos, depois somos perturbados por espíritos. Então, nós abrimos a porta para eles e reclamamos que nos assaltam. Primeiro, a gente tem a atitude, né, nas nossas emoções descontroladas, em desequilíbrio. Quantas vezes a gente poderia responder com calma e a gente responde com agressividade. Aí, então, o problema somos nós. E aí a gente vai atrair através desse desequilíbrio. Então, ele respondeu aí, tá vendo? Olha a outra questão que ele esclarece. Meu marido anda muito nervoso. Disseram-me que é influência de algum espírito e que devo levar uma roupa dele para ser benzida no centro espírita. E ainda questiona, dá certo? E ele responde, roupas são precários veículos de magnetização. O ideal neste particular é a água, ele diz. Quando magnetizada, é um autêntico passe engarrafado.
Então, ao invés de levarem roupas, levem uma garrafinha de água, porque certamente ela será fluidificada e servirá assim aí como algo bom para quem vai beber, tá bem? Roupas, ele aconselha, para levar ao centro espírita são aquelas guardadas no fundo do guarda-roupa, que não usamos há anos. Com elas, nós vestiremos os nus, os nossos irmãos carentes. E, se possível, leve também o marido, para que assimile as noções de vivência cristã que o ajudam a controlar as suas emoções. Então, levar para aprender, que, claro que todo trabalho da casa tem aí o Evangelho de Jesus. Então, aí sim, nos tornando melhores, levando aqueles a quem a gente deseja que se melhorem também a esse antídoto, que é o conhecimento de como nos melhorar, que é através do roteiro seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, essa é a dica que ele dá. Se possível, além de levar as roupas usadas para doação aos carentes, levarmos então o marido para ganhar conhecimento. Uma senhora, outra questão, sentia-se inquieta e perturbada. Num centro espírita, disseram-lhe que era o espírito do seu pai a exigir a devolução de alguns pertences que ficaram com ela. Isso é possível? Questionam. E olha o que ele diz. Comportamento desse tipo é comum em espíritos que não se prepararam para a grande transição. Não obstante, como será difícil encontrar uma empresa que transporte os seus pertences para o além, é melhor orar pelo Pai, rogando o concurso dos bons espíritos que o ajudam a despertar para a realidade além túmulo, desapegando-se das ilusões da terra. Entenderam? Então, não tem como fazer essa devolução, porque os bens, todos os bens materiais, assim como foi para o pai dela, está sendo para nós empréstimo divino. E esses a gente não leva. Então, melhor rogar aos bons espíritos que o amparem do outro lado e que o orientem, então, a se desligar das ilusões dessa terra. Quando um copo cai e se espatifa, é obra de espírito? Quem que não fala, né? Isso, quando quebra alguma coisa, ai meu Deus, deve ser alguma coisa que quebrou aqui, que o espírito fez isso. Vamos ver se é então. Olha aí o que ele fala. Sim, é espírito de descuido, de falta de atenção da própria vítima. Quantas vezes a gente pega no copo com a mão com sabão, ele escorrega, porque é normal, né? Ainda mais se a gente passa detergente na bucha e fica bem escorregadio, é óbvio que a gente vai quebrar copo, prato. Então, é mais por descuido do que por influência, ele está dizendo. Partindo dos espíritos desencarnados, semelhante intervenção só seria possível, olha aí, com a proximidade de um médium de efeitos físicos, o que é raro. Então, pode ser que você seja um médium de efeitos físicos. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então, exatamente o que dizem os mentores espirituais a Kardec na questão 531 de O Livro dos Espíritos, esteja certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Isso está até no Livro dos Espíritos. Então, olha outra questão que ele nos esclarece e que é muito importante. Eu fui informado de que as desonestidades que, infelizmente, tenho cometido ao longo de minha existência decorrem da influência de um espírito mau que me atormenta. Isso é possível? E ele responde, sem dúvida. Certamente, as suas iniciativas desonestas são induzidas por um espírito, o seu, é você mesmo. Esse tal nome que usam aí chamado o diabo, representação dos espíritos maus, nos
ou tenta, como dizem os beatos que sustentam a fantasia e assim no vernáculo, mas sempre de conformidade com nossas tendências. Ninguém será tentado ao roubo se a honestidade marcar seu caráter. Entenderam? Aquilo que eu disse bem no início. A gente se preocupa tanto com a influência dos maus e esquece que, no caso de ser honesto, jamais um espírito do mal vai nos induzir a atos desonestos, porque se o nosso caráter é de honestidade, então estaremos sempre com os bons nos acompanhando. Como saber, então, se estamos sendo influenciados por espíritos que querem nos perturbar? Normalmente, ele responde, os espíritos não nos perturbam, apenas exploram as nossas perturbações. Experimente ocupar-se com a prática do bem, as boas leituras, o pensamento otimista, olha as orientações, que nos iluminam, sinalizando aos espíritos perturbadores que não há acesso para eles em nossa casa mental. É bem que o Chico nos orienta. Pega a vassoura e comece a varrer. Vai lá no monte de passar roupa, pega o ferro e vai passar roupa. Nenhum espírito ocioso vai querer trabalho. Então, quando a gente estiver bem cansada de tanto trabalhar, não há perturbação que venha a nos assediar. Pode ter certeza disso. É comum eu me sentir mal perto de certas pessoas? Elas são dotadas de má influência? Está perguntando. Sentir-se bem ou mal no contato humano revela muito mais uma postura íntima do que uma sensibilidade epidérmica. Na tradição evangélica, há a conhecida passagem de Jesus elogiando os dentes de um cão morto, enquanto os discípulos reclamavam do mau cheiro. Se nos detivermos nos aspectos positivos das pessoas, dificilmente nos sentiremos mal diante delas. Eu estou assim ainda nesse treinamento. A gente sempre fala como a gente é fácil de ser influenciado, principalmente em conversações. As pessoas, logo ao se aproximarem, não se preocupam se estamos bem, como está a nossa vida, as nossas lutas, e logo querem contar algo que sabem de outra pessoa, digo, algo assim, uma fofoca. E se a gente não se policiar, é rapidinho que a gente entra nesse contexto. Então, eu tenho me policiado muito e tenho feito o que sempre leio nas orientações da grande Pleiade aí, que tem as orientações de espíritos superiores que nos advertem para que nos vigiemos mais diante de tais assuntos quando eles nos chegam. Então, sempre que alguém vai nos comentar algo, um defeito de alguém, uma calúnia, é sempre bom que venhamos a nos lembrar que todos nós somos imperfeitos e que todos nós também temos qualidades. Então, procure rapidinho falar de uma qualidade dessa pessoa e você vai ver que logo, se eles não te convencerem a falar das imperfeições, você os convence a falar do lado bom das pessoas. Então, sempre depende da nossa escolha. E eu tenho feito muito esse esforço para falar das qualidades. Sei que é muito difícil, mas vamos lá, vamos nesse caminho. Vamos a mais uma questão do Richard Simonetti quanto a essas dúvidas todas. Quando meu marido se irrita, fica endiabrado, como se fosse outra pessoa. Seria então a manifestação de obsessores? E ele diz, sim, terríveis. Suas próprias tendências inferiores. Se não cultivamos disciplina das emoções diante das contrariedades e dissabores da existência, emerge o bruto que ainda vive em nós.
É um resquício dos estágios inferiores por onde transitamos. A semelhança de Francisco de Assis, a mansa e a fera, exemplificando os valores do Evangelho. Então, cabe a nós controlar as nossas emoções, porque, claro, que se nos manifestamos com agressividade, com ódio, rancor, desejo de agredir alguém, isso é resquício do nosso homem primitivo ainda, do qual nós devemos vencer. Então, o espírito precisa ser forte o bastante para disciplinar as suas inferioridades, e aí sim, controlar essas emoções e deixar o homem novo, esse cheio de luz, de paz, esse ser que resolveu seguir Jesus, então, se manifestar em nós. Então, é difícil? Ah, lógico que é. Mas cabe a nós o esforço e o que sempre os espíritos nos orientam. É só ter boa vontade, porque esse é o único caminho. Ninguém vai fazer o que a gente mesmo tem que fazer por cada um de nós. Então, hoje temos que ser melhores do que ontem e amanhã procurarmos ser melhores do que hoje, sempre. Então, deixemos-nos ser influenciados, sim, por esses espíritos grandiosos que seguiram os ensinamentos de Cristo e venceram as lutas inferiores de vossas almas e se tornaram as luzes a também nos auxiliar a seguir esse caminho seguro que norteia as nossas vidas e, se Deus quiser, de toda a humanidade. Vamos nos unir juntos e fazer a nossa vibração da noite em prol de nós mesmos, em prol do planeta, em prol de todas as pessoas que nos pediram orações, em prol de todas as pessoas que não são lembradas por parentes, e aquelas que são esquecidas, mas que Deus, Jesus e a espiritualidade amiga conhece cada necessidade de cada um de nós. Então, unindo-nos a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, a toda a espiritualidade superior, pedindo sempre, Senhor, que tende piedade de todos nós, de nossas fraquezas, de nossa pequenez diante da tua grandeza, e agradecendo as grandes oportunidades benditas que temos de exercer o teu ensinamento em nossas vidas. Agradecer ao Pai a grande oportunidade de estarmos reencarnados em um planeta de provas e expiações, ainda com os resquícios do passado em nós, mas com desejo de vencer as lutas vindouras no bem, que possa assim, através de todos os nossos esforços, angariarmos cada vez mais a nossa melhora íntima, angariarmos mais virtudes e assim fazer em nós a luz brilhar, porque vós nos disse, fazei brilhar a vossa luz. E assim, Pai, que todo o nosso planeta, todo serzinho vivente, desde as plantas, animais, pássaros, tudo seja beneficiado por teu amor, por tuas bênçãos, por teu amparo e por toda a vossa proteção, Senhor. Que tudo na vida, em todas as pessoas, seja colocado bálsamo curador, tanto do corpo físico quanto da alma. Que nos sentamos fortalecidos, esperançosos, na luz que nos guia, que é de Jesus, para que fiquemos em paz e na sua doce paz permanecer até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Paz para todos. Espero que todos tenham deixado a aguinha aí, depois possam tomar. Ela vai estar frutificada, ela vai estar nos alimentando, nos fortalecendo e nos conduzindo a sempre vivermos em equilíbrio. Que essa água abençoada nos faça somente o bem.
Muita paz para todos. Fiquem com Deus. Muita paz.